Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Talk Show em Farma Saúde do About Me. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Veloso, eu sou o gestor do About Me, que é uma plataforma de oportunidades, de informações, de carreira, de talentos. Trabalho com consultoria especializada no mercado Farma e Saúde para profissionais, trabalho como consultor de empresas nessa área de recursos humanos, ajudando pessoas, ajudando empresas também. Estou aqui com vocês como o apresentador desse programa e agradeço a presença de todos vocês. Estamos aqui nessa data de hoje, no dia 7 de outubro, realizando a nossa 20ª edição de um programa que acontece todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, nesse mesmo canal dessa plataforma LCNL. E o propósito desse programa Talk Show Farma e Saúde é identificarmos temas relevantes, temas importantes desse mercado de saúde e convidarmos aí profissionais influentes ou líderes de opinião que possam contribuir com seus conhecimentos, com suas ideias, compartilhar conosco informações e para uma audiência que é sempre muito exclusiva, muito especial, muito seleta, que são vocês. Então, meu muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui assistindo nesse momento essa live e também para aqueles que assistirão essa gravação. Esse material fica gravado e disponibilizado a partir de amanhã no YouTube, no canal do YouTube da plataforma About Me. Antes de iniciarmos, como de costume, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos aos apoiadores desse projeto, e iniciando aqui pela plataforma LCNL, que nos dá toda a sustentação durante a semana, que nos permite realizar esse programa com a qualidade de transmissão nessa plataforma fechada, exclusiva, onde vocês estão, neste momento, alocados aqui. Quero também agradecer os nossos apoiadores que nos ajudam na divulgação desse projeto semanalmente. Dois deles são dois veículos importantes de comunicação no mercado Farma e Saúde. O primeiro é o site Panorama Farmacêutico, que nos ajuda todas as semanas. O site Panorama Farmacêutico, para quem não conhece, é, na minha opinião, o melhor site de notícias online, de conteúdo relevante, muitas informações sempre dinâmicas, disponível no próprio site Panorama Farmacêutico, também presente em todas as redes sociais. Quero agradecer também a revista Up Pharma, através da pessoa do Nelson, que também divulga nossos eventos, através dos seus canais e também subcanais, que é a Sniff, que é a Sniff Doctor. Então, muito obrigado, Nelson, pela parceria. E também há duas entidades que nos apoiam na divulgação, uma delas é a Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, e a Abracro, Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, meu agradecimento a todos vocês que nos apoiam todas as semanas na divulgação. Quero também comunicar a quem queira apoiar essa iniciativa do Talk Show Farma e Saúde, trazendo aqui a sua marca, a sua identidade, a sua organização, para que seja divulgado aqui, seja um produto ou um serviço, podemos então ajudá-lo na divulgação da sua marca. Era essa a introdução que eu queria fazer com vocês, e vamos direto ao ponto, né? Hoje o tema de hoje é um tema bastante interessante, um tema estratégico demais, na minha opinião, e que se chama Pesquisa Clínica, Desafios e Oportunidades. E eu convidei, então, duas profissionais super experientes para discutir conosco, para nos ensinar tudo sobre pesquisa clínica. Então, quero chamar aqui a sala de transmissão as minhas convidadas, que são a Cristiane Ibrahim e a Lisa Pala Tavolaro. Sejam bem-vindas as duas. Não tenho dúvida de que vocês vão dar um show aqui de informações, de conteúdo, e que vai ser uma noite muito incrível para todos nós. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de começarmos, gostaria que vocês se apresentassem para a nossa audiência, lembrando que temos algumas pessoas assistindo e outras pessoas que vão assistir essa gravação mais tarde. Começando, então, pela Cristiane. Cristiane, você poderia se apresentar para a nossa audiência, por favor? Claro, primeiro é um prazer, né? Eu estou muito feliz com o convite, de poder vir aqui dividir um pouco, né, da pesquisa clínica com vocês. O meu nome é Cristiane Ibrahim, eu sou diretora associada de pesquisa clínica na IQVIA. Eu tenho aí 20 anos de experiência em pesquisa, comecei em 96 como monitora de pesquisa, e aí eu fui passando por todos os degraus, né, para chegar até a liderança de estudos clínicos. E a pesquisa clínica é o que brilha meus olhos, né? É o que faz o dia, me faz vir todos os dias para o trabalho, porque o que existe disso mesmo é o paciente que está ali na ponta
e que, de alguma forma, todo dia a gente cria e dá esperança para alguém que precisa de algum tipo de tratamento. Então, a pesquisa clínica, ela é incrível. Acho que é isso. Tem muito a falar ainda, Cristiane. Muito. Lisa, por favor, você poderia se apresentar para quem não te conhece, apesar que você é um profissional muito conhecido no mercado, né? Mas acho que ainda tem algumas pessoas que não te conhecem. Ah, imagina. Gente, boa noite. Eu me chamo Lisa Paula Tavolaro e estou super feliz de ter mais essa oportunidade de falar um pouco sobre a pesquisa clínica, uma área que eu estou desde 2001, o ano que vem eu completo 20 anos, e é uma área onde eu pude me desenvolver profissionalmente e pessoalmente também. A gente sempre fala, né, que se não tiver pesquisa clínica, não tem medicamento no mercado, não tem medicamento na prateleira. Então, eu espero que vocês hoje aproveitem a nossa live. Eu sou administradora de empresas, me formei aqui em São Paulo e a minha carreira ela foi em diversas áreas dentro da pesquisa clínica, começando na área de atendimento ao cliente, depois eu fui para a área regulatória, depois eu fui para a área de importação, depois eu fui para a área de monitoria clínica, depois eu fui para a área comercial, depois eu fui para gerenciamento de depósito e hoje continuo na área comercial com muita paixão, onde eu tenho contato com todos os clientes, com as indústrias, com os parceiros, e é uma área assim que eu acho que depois da live de hoje vocês vão se apaixonar como a gente. E acho que se a gente colocar a formiguinha, né, em vocês, de que vocês vão gostar desse negócio que a gente faz, a gente está com a missão cumprida, né, Cris? Exatamente. E obrigada, Baltimi, pelo convite. Imagina. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Agora as pessoas sabem um pouquinho de vocês. Então, novamente, sejam bem-vindas e vai ser muito divertido esse bate-papo nosso aqui. Para quem ainda não conhece o ambiente de pesquisa clínica, eu tenho aqui uma pequena introdução, um aquecimento aqui para colocar para vocês, que vai nortear aqui toda a nossa conversa dessa noite, que diz o seguinte: pesquisa clínica é um estudo científico realizado para verificar como uma nova medicação ou um novo procedimento, ou ainda medicamentos já utilizados comparados com outras medicações, agem em seres humanos. A pesquisa clínica é o resultado de um longo processo dentro de um laboratório onde cientistas desenvolvem e testam novas ideias. É por meio da pesquisa clínica que os cientistas encontram novas e melhores maneiras de prevenir, detectar, diagnosticar, controlar e tratar as doenças. Então, como a Lisa falou, se não tiver a pesquisa clínica, não tem atividade, não tem o começo do processo como um todo, né? Depois da pesquisa clínica autorizando, criando o medicamento, é que vem, então, a indústria farmacêutica, vem a produção do medicamento, toda a estrutura de uma empresa que produz medicamento e toda uma força de vendas que vai, então, trabalhar a divulgação deste medicamento para a classe médica. Então, sem pesquisa clínica, não tem muito o que fazer, então a gente precisa muito da pesquisa clínica e respeitar muito a pesquisa clínica, que é a base de toda a atividade da indústria farmacêutica como um todo, né? Então, vamos começar a fazer uma pergunta para vocês, Cris e Liz, é o seguinte: desde quando que o Brasil, né, nós vamos trazer essa live aqui, essa conversa para o nosso ambiente nacional aqui, apesar que pesquisa clínica é uma coisa global, mas a gente vai trazer para o nosso ambiente doméstico aqui de conversa, né? Então, desde quando que o Brasil começou a fazer parte dos grupos de países envolvidos na questão dos estudos clínicos das empresas internacionais? E por que ele entrou? Ou seja, as empresas europeias ou as empresas americanas precisavam do público latino também para testar os seus medicamentos? Conta um pouco para a gente por que o Brasil foi incluído e quando que foi incluído nesse circuito de pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica, na verdade, ela é um processo que vem a longo, é um período muito longo, de anos e anos, né? Bem lá atrás, sei lá, na década de 70, 60, a pesquisa clínica, ela era muito mais de iniciativa de investigadores, né, de médicos, né, era uma pesquisa muito mais acadêmica do que é a pesquisa clínica hoje. Com o passar dos anos, o Brasil seguia regulamentações internacionais para o desenvolvimento da pesquisa clínica. Quando, em 96, a gente tem a resolução 196/96, onde realmente a gente tem uma resolução robusta e o Brasil passa a seguir uma regulamentação, dentro das regulamentações internacionais, tendo uma regulamentação nacional, né, para o desenvolvimento da pesquisa clínica. Então, a gente podia dizer que, assim, um marco, né, na pesquisa clínica seria a resolução 196/96.
E daí para frente, o Brasil só foi se desenvolvendo, foi aprimorando as suas legislações, foi tendo um detalhamento maior das necessidades, do que era importante, e sempre seguindo regulamentações internacionais, né, para a gente poder manter um padrão da pesquisa clínica que seja aceitável em qualquer lugar do mundo, né, que os dados obtidos aqui, eles são tão bons, de qualidade tão alta e tão seguros, quanto qualquer dado que foi colhido em qualquer outro país do mundo que esteja conduzindo aquele mesmo estudo. Né? Acho que começa por aí. Depois disso, eu acho que, assim, por que o Brasil, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que não o Brasil? Né? Por que não o Brasil? Nós somos um país grande, né? Uma população muito diversa, o que é bom. A gente tem uma população, a gente não é uma população onde todo mundo tem uma etnia única, né? A gente tem nossa população é muito diversa, é um país enorme, né? O número de pessoas que você tem é robusto, né? Então, assim, é importante que tenha isso no Brasil. A gente consegue ter bons dados num país como o nosso. Nós temos excelentes pesquisadores de alta qualidade. O Brasil tem pesquisadores de excelente qualidade, onde eles tratam os seus pacientes, onde eles cuidam dos seus pacientes ao nível internacional de qualquer país do mundo. A gente tem isso aqui. E é um país onde o custo é inferior a muitos países, como é inferior aos Estados Unidos, como é inferior a muitos países da Europa, o que também se torna atrativo que a indústria venha para cá, né, fazer o estudo. Então, acho que a primeira pergunta é essa que eu fiz. Por que não o Brasil? A gente tem tudo. Nós temos tudo na nossa mão. Nós somos um país excelente para a pesquisa clínica, né? E para mim, que estou ali no dia a dia da pesquisa clínica, a qualidade dos nossos dados, ela é, assim, de primeira grandeza, né? Os nossos investigadores, eles trazem tanto de tratar os seus pacientes, da forma que eles obtêm o dado, é impressionante a alta qualidade. Então, assim, eu que já passei por diversas auditorias, tanto de patrocinador, como FDA, como auditores contratados do patrocinador, tudo isso, eu cheguei a receber de um auditor dizendo que ele não tinha nada para dizer dos centros que ele auditou pela qualidade. Ele tinha recomendações para melhorar, mas que a qualidade era excelente. Muito bom. Então, o Brasil já está muito bem colocado em termos de qualidade e prestação de serviço e pesquisa clínica, né? Muito, muito bem. O Brasil é um país incrível para fazer pesquisa clínica. Lisa, você tem algum complemento para essa questão? Você tem uma perspectiva diferente? Não, eu acho que o nosso papel aqui no Brasil, ele é fundamental na questão de trazer informação para o público, saber que tudo que está sendo feito na questão de eficácia e segurança, de trabalhar com hospitais, com clínicas, com médicos, para desenvolver um novo produto, é motivo de orgulho. Porque hoje a gente está falando da corrida da descoberta de uma nova vacina para o Covid, e claro, estudo clínico não é só para Covid, ele é para oncologia, para dermatologia, para oftalmologia, qualquer medicamento que a gente vê lá na farmácia passou por um estudo clínico, por isso que ele está lá, porque ele é eficaz e seguro. Então, a gente como brasileiro tem que ter muito orgulho de que os nossos hospitais, os nossos médicos e os nossos pacientes estão contribuindo com grande parte desse desenvolvimento, porque o produto não vai ser registrado só lá fora, vai ser registrado inclusive aqui para os nossos pacientes. Então era esse o complemento que eu queria fazer. Muito bom, muito bom. E assim, pensando um pouco nas prioridades da pesquisa clínica, né? Como você acabou de comentar, Lisa, oncologia, outras áreas de atuação, outras classes terapêuticas que a pesquisa clínica está trabalhando, quais são as principais, vocês sabem dizer quais são as principais áreas de foco de pesquisa clínica? Vamos falar de Brasil, mas acho que isso tem a ver também com o internacional, e eu queria saber de vocês, assim, a Covid não estava prevista no plano de nenhum projeto de pesquisa clínica em 2019, chegou, está aí, a gente está vendo o movimento aí, todas as empresas se movimentando, várias organizações, China, Rússia, Grã-Bretanha, entre outros, Estados Unidos. Eu queria saber se essa pesquisa clínica para a Covid atropelou os projetos que já estavam planejados ou continuam em paralelo os demais projetos. Como é que estão? As prioridades mudaram?
Tá mudo. Tá sem som, Lisa. Você tá sem som. Não, tá sem som. Para mim tá tudo certo. Agora Desculpa. Então, na verdade, o COVID, ele acumulou funções. Não é que a gente deixou de fazer estudo clínico de oftalmo, de cardio, de endócrino, de onco, porque veio o COVID. Para tudo e faz COVID. Não. Veio por cima. Então, se a gente já trabalhava muito, agora a gente tá aqui. Tá trabalhando muito mais. E isso é bom, porque era o que a gente sempre quis aqui no Brasil, em aumentar a quantidade de estudos clínicos disponíveis para o nosso país. Então, eu posso dizer que os profissionais e todo o time envolvido está trabalhando muito mais, mas com uma questão, a qualidade. Não é porque a gente está correndo com tanto projeto ao mesmo tempo que se deixa de lado a qualidade. A gente quer entregar, como setor, uma medicação eficaz e segura, independente da época que ela foi desenvolvida. Se tiver um estudo clínico ou se tiver 50 estudos clínicos acontecendo ao mesmo tempo, a qualidade vai ser a mesma. Por quê? Porque a gente segue normativas internacionais e as regras de boas práticas clínicas e outras boas práticas que não podem ser atropeladas. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter mais gente envolvida, mais gente trabalhando, mais hospitais capacitados, mais médicos capacitados e mais pacientes. Então, é isso que eu entendo do que está acontecendo hoje no mercado. Qualidade é em primeiro lugar. Cris, o mercado então cresceu, inchou agora com a Covid, o mercado de profissionais, as demandas aumentaram, está todo mundo estrangulado, é isso mesmo? É isso mesmo. O mercado está bem inflado, né? Os profissionais estão sendo requisitados, porque a demanda aumentou muito, né? Da quantidade de estudos. A gente não deixou de fazer o que a gente estava fazendo, e nós estamos fazendo a mais, né? A gente tem mais o COVID fora tudo que você estava fazendo. Então, assim, as pessoas não podem imaginar que eu não posso parar um estudo de oncologia porque eu estou estudando COVID. Eu não posso parar o estudo de nenhuma doença porque a COVID chegou. Ela é paralela, ela está andando junto com todos os outros estudos que vêm. Então, o mercado está inflado? Tá. A gente precisa de muitos profissionais? A gente precisa. Mas em nenhum momento, nenhum profissional da pesquisa clínica, em maneira alguma, atropela qualquer coisa. Então, assim, passa por todos os processos. Tem todo o processo regulatório, tem todas as aprovações, tem todas as visitas de iniciação. A gente pode ter que se adaptar a como ir a visitar os centros. A gente tem que se adaptar, porque eu não posso ir ao centro, mandar o meu funcionário ao centro de Covid, onde tiver um monte de paciente internado de Covid, porque eu vou pôr ele em risco. Então, eu tenho que fazer processos aceitáveis dentro de todas as regulamentações internacionais, dentro do que o FDA autoriza, dentro do que todos os órgãos governamentais autorizam, para que eu possa manter a alta qualidade do dado que eu estou obtendo de todos os meus estudos. Até, se eu puder complementar, quando a Cris fala, porque a gente não pode parar o estudo. A gente tem que lembrar que quando a gente fala parar o estudo, o que quer dizer na vida real? Que existe um paciente já sendo tratado, recebendo essa medicação semanalmente, que pode ser por infusão, que pode ser o frasco de medicamento que ele toma durante a semana. Então, por causa dos estudos de Covid, ele não pode parar de receber a medicação dele. A logística não parou, a venda de outros produtos não pararam, as visitações, né, que o monitor faz. Quem é o monitor? É a pessoa da indústria ou da CRO que vai verificar os dados dos pacientes, também não parou, ela foi adaptada. Está sendo tudo digital. Está sendo por câmera, está sendo por sistema. Antes ele ia lá no hospital e olhava o prontuário assim, ia lendo. Hoje ele não está conseguindo fazer isso. Agora que está voltando aos poucos, né? Mas por que a pesquisa clínica não para? Porque a gente está lidando com vidas, com seres humanos que estão em tratamento. A mesma coisa que você tem hipertensão, toma um medicamento depois de uma cirurgia, por exemplo, e aí por causa do Covid, o seu frasco não chega mais, o medicamento que você não pode nem comprar na farmácia porque você é de um estudo clínico. Então todo mundo se adaptou, os médicos se adaptaram com consulta online, as coordenadoras dos hospitais, que a Juno, que a gente chama de centro de pesquisa, né? Dos centros de pesquisa, elas se adaptaram por telefone, por WhatsApp, e foi a movimentação que todo mundo fez. Vamos para o digital agora,
E a Anvisa também se adiantou, a Anvisa estabeleceu algumas diretrizes para que isso fosse feito de maneira correta, e na região da América Latina, todas as agências sanitárias fizeram o mesmo. O mundo fez isso. O mundo fez então, só para reforçar por que o estudo clínico não para, porque a gente tem pacientes em tratamento. Perfeito. E quais eram, não sei se vocês comentaram, as prioridades, tirando o Covid, as principais prioridades do estudo clínico de uma maneira geral? Quais são as áreas de estudo? Acho que a primeira área de maior número de estudos hoje é oncologia. Oncologia, tá. A oncologia é a área com o maior número de estudos que a gente tem hoje. Mas nenhuma área deixa de ter, né? Porque, assim, a gente começa a pensar que a gente começa a pensar naquelas doenças que elas estão ali, que a gente tem um contato muito próximo. Então, a gente pensa na oncologia, no paciente diabético, no paciente que tem asma, que tem DPOC, mas mais do que isso, a gente tem que pensar que existem as doenças raras, que essas doenças a gente tem que continuar, porque essas pessoas estão por um fio, elas precisam né, de um tratamento. A gente tem as doenças neurológicas que tem pouco tratamento. Se você for pensar no Alzheimer, se você for pensar num Parkinson, não existe até hoje um tratamento super eficaz para esse tipo de doença. Então, mais do que a oncologia, que a gente está aí todo dia, fala na televisão todo dia, né? Mais do que a diabetes, que todo mundo tem alguém na família diabético, a gente tem outras doenças que elas são de uma extrema importância. Então, assim, eu gosto muito da frase do pessoal do Vidas Raras, né? Que os raros importam. E os estudos para eles precisa continuar e é de uma importância enorme. Perfeito, perfeito. Para quem não conhece esse mercado de pesquisa clínica no Brasil e está olhando, ouvindo pela primeira vez falar disso, né, a gente sabe que essas nossas gravações são muito assistidas depois por pessoas da força de vendas, por neófitos que querem entrar nesse mercado, farmacêuticos que estão procurando uma orientação de carreira. Vocês poderiam nos dar uma ideia da dimensão desse mercado? O que está envolvido nisso? É empresa farmacêutica? É hospital? É paciente? É entidades públicas? Governo? Como é que é? Tem um termo bonito que fala que é stakeholders, né? Os stakeholders do mercado. Os players. Então, vocês têm assim, uma dimensão para as pessoas falar, puxa, se realmente esse mercado é robusto e ele comporta aí a minha carreira, né? Pelo menos para as pessoas entenderem que não estão falando aqui de 3, 4 empresas, né? Vocês têm alguns dados para dividir com a gente? Acho que eu posso responder essa. Bom, quando a gente fala dos stakeholders, né? Então, vamos começar. A gente tem o órgão regulatório, que é a Anvisa, o órgão ético, que é a CONEP. Aí a gente tem os hospitais. Os hospitais a gente chama de centro de pesquisa, porque é onde o paciente vai lá para receber o estudo clínico. Os médicos, eles são os investigadores de pesquisa. Deixa eu ver uma pergunta, quer dizer, as pessoas estão em tratamento, elas ficam nos hospitais? Eu pensei que fosse algum centro, uma clínica especializada, então elas são tratadas nos hospitais. Podem ser. Então a gente tem o centro de pesquisa, ele pode ser um hospital, um centro privado, como se fosse uma clínica privada, e uma clínica, geralmente hospital público, hospital privado, clínica é privada geralmente, né? Vai ser onde? Onde o médico vai atender. Só que na pesquisa clínica, o médico chama-se investigador principal. E ele tem uma equipe multidisciplinar, que aí é formado por um subinvestigador, que é como se fosse o braço direito do investigador, e as coordenadoras de estudo, ou coordenadoras de centro, que geralmente são enfermeiras, ou um braço direito do médico para fazer todo o agendamento dos pacientes, controlar toda a parte de laboratório e diversas outras funções. Bom, então a gente falou do órgão regulatório, Anvisa, CONEP, órgão ético, os hospitais, clínicas privadas ou não. A gente tem a indústria farmacêutica, que geralmente é quem patrocina esses estudos, ou seja, ela que desembolsa em pesquisas e desenvolvimento. E algumas vezes, quando a indústria farmacêutica não tem presença no país, no caso do Brasil, quando ela não está no Brasil, não tem uma afiliada, ela contrata uma empresa que se chama CRO, que são as Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. É como se ela contratasse uma empresa terceira para conduzir o estudo em nome dela nesse país. A Cris hoje trabalha na IQVIA, que é uma das CROs. Então, a gente fala de regulatório, sanitário, CROs, indústria.
Aí tem todo mundo em volta, os operadores logísticos específicos para estudos clínicos, as empresas de tradução, porque os documentos vêm em inglês exclusivos para pesquisa clínica, as empresas de estatística, também exclusivas para estudo clínico, e aí as empresas de publicação. Então, é um mercado que a gente chama de nicho, é um nicho de mercado dentro da indústria farmacêutica. Então, os players hoje, a gente somando todo mundo que eu estou falando, no Brasil, em torno de 44 mil pessoas, de acordo com a Interpharma. Então, a gente tem a Abracro, que é a associação das CROs, a gente tem a Interpharma, a gente tem a Sindusfarma, e todo esse grupo que trabalha super empolgado todos os dias. Somos em mais de 44 mil pessoas. Então, olha só, gente, para quem está assistindo, isso aqui é um baita de um mercado de oportunidade para quem está começando a carreira, fazendo farmácia, fazendo bioquímica também. A gente vai falar de carreira já. Estou vendo uma série de perguntas aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando o chat também, vocês duas. Daqui a pouco a gente tem perguntas aqui de carreira, de currículo. A gente vai chegar lá na frente e a gente vai responder. Se a gente não responder, vocês puxam a orelha da gente, viu? E quer dizer que, assim, para quem está entrando nesse mercado, quer trabalhar na área de saúde, também tem uma oportunidade grande de avançar, quer dizer, o mercado que absorve bastante. E aí vocês têm também alguns números de vendas, de movimento de dinheiro, como um todo. Quanto movimenta esse mercado? Vocês têm alguma ideia de volume de dinheiro envolvido nisso? Nossa, são bilhões, eu quero te dizer. É um mercado que movimenta muita coisa, né? Muito dinheiro. A gente tem, assim... pensando em tudo, né, em todos esses profissionais, porque assim, uma coisa é você pensar em quanto custa um estudo clínico, né? Esse estudo clínico, um budget de um estudo clínico, ele envolve muita coisa lá dentro. Então, se você pensa quanto a indústria em si vai gastar, ela tem que pôr tudo no lápis, que é o desenvolvimento dessa droga, produzir essa droga, contratar a CRO, os partners que trabalham com a CRO, como o pessoal da logística. Então, assim, é muita coisa. Então, eu entendo que, assim, é um investimento global de bilhões de reais. Uhum. Eu diria que uns 111 bilhões de reais. Nossa, 111 bilhões de reais. Não é isso, Lisa, que você também... A gente andou conversando um pouco sobre isso, né? A Interpharma tem uns dados muito interessantes sobre... Tem. A pesquisa clínica, seguindo a Interpharma, né, ela gerou um relatório faz um ano, a gente diz que para o Brasil, ligada em torno de 2 bilhões no Brasil. No mundo, em torno de 70 bilhões, o tamanho do mercado. Mas a gente tem muito investimento, em torno de 5 bilhões, de movimentação da atividade econômica no Brasil. Então, a gente ativa vários mercados, várias empresas locais para fazer tudo isso girar. Os hospitais, as clínicas, os profissionais. Então, o giro é em torno de 5 bilhões, mas mais ou menos 2 bilhões de investimento direto no ano. Então, é um mercado grande e mundialmente em torno de 70 bilhões. Na verdade, a gente tem assim que imagina-se, né, que uma estimativa de investimento direto da pesquisa clínica em todo o mundo chega aí numa marca de 112 bilhões. No mundo. De investimento direto na pesquisa clínica. Quer dizer, é um volume enorme. E vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais. E quem tiver interesse em ver, existe um documento que foi produzido pela Interpharma em julho de 2019. É só entrar no site da Interpharma, na biblioteca deles, que você tem acesso a essa documentação, a importância da pesquisa clínica, e tem muita informação sobre todo o desenvolvimento, quanto gera de dinheiro, quanto número de profissionais. É muito interessante para quem quiser dar uma olhada nesse documento. Maravilha. Eu tenho aqui uma pergunta para vocês, que eu vou tentar já responder uma pergunta aqui do Carlos Eduardo, viu? Junto, de uma vez só. Quero saber o seguinte, vocês, para quem também... Eu não conheço, estou aprendendo com vocês são as minhas professoras também essa noite. Eu quero saber, quando começa uma demanda de um estudo clínico, por onde se inicia? Por uma doença, como a pandemia, no caso aqui da Covid, que está na cabeça de todo mundo, mas tirando a Covid, onde se inicia o processo, né? E como ele é financiado? É uma empresa, a Alicia falou, é uma empresa farmacêutica, não sei se a Alicia foi a Cris, que é a pagadora desse, ela sustenta o investimento, né? E como é que
ela remunera toda essa cadeia que vocês falaram, a indústria farmacêutica está por trás patrocinando, e também aqui no Brasil, nós temos pesquisa clínica de empresas brasileiras pesquisando algo diferente do que as internacionais pesquisam, ou elas pesquisam a mesma linha para sair na frente? Você quer responder, Cris? Eu começo e você termina. Você completa, é isso aí. Então, assim, vamos lá. A grande maioria dos estudos clínicos são patrocinados, sim, pela indústria farmacêutica. Tá. Né? Isso não quer dizer que é uma coisa que não sai dessa linha. Sai, sim. Se a gente for pensar na Fundação Bill e Melinda Gates, eles não são uma indústria farmacêutica e eles financiam muito estudo clínico, principalmente em vacinas, como a vacina do Ebola, como esse tipo de coisa, direcionada a populações que estão em condições precárias, né? Uhum. Então, assim, a maioria do investimento é da indústria farmacêutica, mas existem fundações que também patrocinam estudos clínicos. O estudo clínico, ele tem algumas vertentes, ele pode começar de uma iniciativa de um médico ou da descoberta de uma molécula, e essa da molécula é uma molécula interessante, e a indústria vai lá e compra aquela molécula e passa a desenvolver aquela molécula para uma doença específica. Se as pessoas imaginam que as moléculas aparecem assim, a verdade é que eu não sei assim, um número exato, mas assim, a gente tem um monte de moléculas, várias moléculas. Você sabe o número, Lisa? Sei, de 100 mil moléculas. Uma vai chegar a ser um medicamento. Peraí, vamos entender o que você está falando, muito importante. Peraí, quantas moléculas, Lisa? De 100 mil. 100 mil. A gente sai uma medicação. Uma molécula que vira um medicamento que vai para o mercado. Imagina que 100 mil médicos chegaram com uma moléculazinha na mão no laboratório farmacêutico. Vamos testar isso aqui, vamos ver se vai para frente? Então, na verdade, essa descoberta da molécula, ela começa ali dentro do laboratório da universidade, alguma coisa, e às vezes ela tem uma evidência in vitro interessante, mas quando você passa a fazer isso num processo in vivo, ela não mostra aquela mesma eficácia ou aquela mesma eficiência, não eficácia, a mesma eficiência que ela estava se mostrando in vitro. E aí aquela molécula não vai para frente. Ou mesmo você faz todo o trabalho pré-clínico em vivo, e quando você começa o estudo em seres humanos, você descobre que ela realmente não tem ação para aquilo que você estava pesquisando. E aí ela é abandonada porque ela não está mostrando nenhum tipo, nem de eficácia, ela não é melhor que nenhuma outra medicação, então não tem por que você investir, porque a medicação não é só mostrar que ela é eficaz, ela tem que ser tão boa ou melhor do que outra que eu já tenho no mercado, porque eu não vou pôr no mercado uma medicação que é inferior à outra que já está lá, né? E aí já foi todo um custo, né, que a empresa investiu para morrer na praia, né, na verdade, né? Porque seguiu todos os padrões, todos os controles, todos os cuidados, que tem um custo por trás disso, e a empresa perdeu, né? E muito bem. E isso são anos, né, de estudo. Sim. Anos de estudo. Então, assim, as medicações não chegam na prateleira lá da farmácia em um mês, 2 meses, em um ano. Elas não chegam lá nesse tempo. Os estudos clínicos chegam a demorar ali 15 anos até você ter uma medicação disponível, né, ali na prateleira da farmácia para que a gente possa usar. Né? Então, é um período longo de estudo, onde você tem que avaliar tudo dessa droga. A eficácia dela, se ela é segura para o paciente, e se os efeitos colaterais que ela causa, eles valem a pena comparado ao que ele traz de benefício para o paciente. Porque você não também pode pôr no mercado uma medicação que ela cura a sua dor de cabeça e te dá uma úlcera no estômago, porque daí eu estou te dando um outro problema, né? Então, assim, tem todo um balanço nisso tudo para que aquela medicação seja desenvolvida e chegue no mercado. Perfeito. Lisa, tem empresa brasileira investindo em pesquisa clínica também? Tem, e um estudo clínico, ele não é só para novas medicações, ela também vai estudar a permanência do produto no mercado,
Então, para estudos de renovação de registro. Então, a gente tem algumas medicações aí no mercado conhecidas há mais de 60 anos. A Anvisa pede para renovar o registro a comprovação de que ele ainda é eficaz e seguro e que não tenha nada melhor do que ele. Então, isso é um motivo do estudo clínico. O segundo são as novas medicações, os novos tratamentos. E o terceiro são indicações novas de bula. Então, a gente faz estudos clínicos para mudar a indicação do produto. Se você toma para câncer e, de repente, descobre que ele é bom para outra coisa, então vamos estudar essa outra coisa através de estudos clínicos e gerar dados para ter certeza disso. E aí, a indústria nacional, ela vai muito também na área de bioequivalência para trazer os medicamentos biológicos para o Brasil, para a gente fabricar localmente, ao invés de importar das multinacionais europeias e americanas. Então, a gente tem alguns consórcios aqui no Brasil, né, parcerias entre as empresas que fazem isso, e além disso, a gente tem compostos puramente brasileiros, e que é motivo de orgulho também. Então, a gente tem diversas linhas, dependendo do pipeline de cada empresa, ela vai focar nos biológicos, ou em medicações para renovar registro, ou então em descobertas delas, que é a inovação radical. Então é possível dizer que tem produto farmacêutico, medicamento brasileiro de verdade, patenteado? Eu sei da fase de estudos clínicos. Se ele já está patenteado, eu teria que pesquisar. Tá, Porque quando a gente fala de estudo clínico, a gente está falando em nome de molécula, a gente está falando numa sigla ainda. Ele não está naquela caixinha nova, ele está num frasco branco, ele está numa ampola, e ele é tratado através de um código. Então, hoje a gente vê ali o nome bonito na farmácia, que às vezes a gente não sabe nem falar aquele nome, mas enquanto ele está no estudo clínico, a gente se referencia a ele através do número de um protocolo. Então, é por códigos e senhas. Mas, enfim, as empresas brasileiras também estão aí, né, correndo atrás. Investindo e valorizando os cientistas brasileiros também, né? E competindo de igual para igual, nesse mundo globalizado que a gente tem aí, daqui a pouco a gente está exportando para medicamentos inovadores para a Europa, olha que beleza, né? Principalmente da nossa flora, né? Isso. A gente tem uma Amazônia inteira aí para ser estudada. Maravilha. Então, certamente, alguma indústria já está fazendo isso. Vamos cuidar da nossa Amazônia, né? Antes que cuidem para a gente, né? Não é verdade? Exatamente. Me diz uma coisa, a gente escuta muito falar sobre as fases de um estudo clínico, né? Existem fases, agora... Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está ouvindo muito da Covid, Covid, fase 3, não sei o quê. Mas se tem fase 3, tem a fase 2 e a fase 1. Tem mais alguma fase para frente ou não? Como é que é esse processo de fases de uma pesquisa clínica? Como é que funciona isso? Você tem uma ideia dos tempos, o que acontece em cada fase? Como é que funciona esse processo de desenvolvimento de um produto? Continuando o que a Cris estava falando, né? Então, a gente tem lá os 100 mil compostos. Essa é uma fase ainda lá de balcão. Hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, o computador com algoritmo faz essas combinações para ver se esses 100 mil compostos... Pensa num funil, 100 mil coisas lá em cima. E vai descendo até chegar no medicamento. Então, dos 100 mil, tem uma queda brusca que chega a 250. Puxa. Compostos que vão para a fase pré-clínica. Então, a gente fala das 4 fases, mas a gente tem a fase de prova de princípio, que são dos 100 mil para cair para os 250, mais ou menos. Aí, a gente tem os estudos pré-clínicos, que são também de laboratório. E aí, quando a gente tem a fase 1, é uma quantidade restrita de voluntários sadios que aceitam participar de um estudo clínico. Lembrando algo que me dá arrepio. Estudo clínico não é feito com cobaia. Vocês deletem isso da cabeça de vocês. Por favor. Todo paciente de estudo clínico, a gente chama de participante de estudo clínico ou voluntário, ele é voluntário. Ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo: eu aceito participar desse estudo clínico porque eu acredito que os benefícios da medicação em desenvolvimento são melhores do que os eventos colaterais, os eventos adversos que a medicação possa gerar. Então, ele assina antes de fazer qualquer procedimento do estudo clínico, antes de fazer um raio-x para ver o tamanho do tumor, antes de fazer uma medição de sangue, de um exame laboratorial, ele assina esse termo de consentimento, que é aprovado pelos órgãos regulatórios e de ética, dizendo que ele aceita. E ele assina.
e tem testemunha. Ou seja, ninguém sai tomando nada contra a vontade. E algo muito importante de falar na pesquisa clínica é que qualquer um de nós pode ser um voluntário de pesquisa clínica. E, além disso, se eu quiser sair do estudo a qualquer momento, eu só levanto a mão e falo, eu quero sair. Você não precisa nem justificar por que você quer sair. Então, Exatamente. né? Entrei no estudo e fiquei preso forever. Não. Você tem o livre-arbítrio de entrar e de sair na hora que você quer. Isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas confundem os termos. Quando a gente vê na televisão falando, cobaia para o estudo de Covid, ou cobaia para o estudo tal, gente, é um desrespeito com o ser humano que aceitou participar. E ele aceitou participar por diversas razões. Porque ele perdeu alguém da família com aquela doença, então ele quer ajudar, então ele está sendo altruísta. Ou porque ele tem aquela doença e ele quer ter uma expectativa de vida melhor, aumentada, ou ele quer se curar. Então, gente, essa é a primeira coisa que eu queria falar. E aí, quando a gente fala das fases de estudo clínico, então tem a prova de conceito, tem os estudos pré-clínicos, e aí a fase 1 é paciente sadio, que aceitou participar, e a gente vai avaliar como essa medicação funciona dentro do corpo. E aí, passando dessa fase 1, que geralmente é uma quantidade muito pequena de pacientes, sei lá, 20, 30, uma amostra, um país só, e aí ele se provou que o medicamento é seguro, aí, né, nessa primeira fase, a gente extrapola para uma fase 2, onde a gente vai aumentar esse número de pacientes. E aí, cada fase vai provando o que ela precisa provar e vai evoluindo para a fase 3. Geralmente, a fase 3 é a maior. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 50% dos estudos clínicos que estão em andamento são de fase 3. Por quê? Quando o estudo vem lá de fora, ele amplia essa amostra e convida o Brasil para participar. E aí a maioria dos estudos fase 3 estão aqui no Brasil, dos estudos fase 3 que estão ongoing estão no Brasil. E aí ele tem também uma duração de 2 a 4 anos. Cada fase tem mais ou menos essa duração de 2 a 4 anos, para no total chegar a 15. A fase 3 vai aprovar a eficácia e segurança com essa quantidade grande. Aí a gente já tem 3.000 pacientes, dependendo da doença. E aí, quando a gente provou que a medicação é eficaz e segura, a empresa gera um relatório, manda para a Anvisa, com todos esses resultados, faz o fechamento de todos esses resultados, e aí manda para registro. Depois que registrou, ele vai para a fase 4. E a fase 4 o produto está na farmácia, mas continua em estudo clínico, para verificar se ele tem algum desvio também. Então, geralmente são 15 anos, cada fase mais ou menos tem 2 a 3 anos, e a amostra de pacientes vai aumentando conforme vai evoluindo o protocolo clínico. Cris, eu esqueci de alguma coisa? Por favor, me complementa. Mas o medicamento tem, quer dizer, na média, 15 anos da fase, lá do comecinho da descoberta das moléculas até colocar no mercado, 15 anos. Mais ou menos isso. Eu acho que eu queria só complementar uma coisa, Nilton. Eu acho assim, a Lisa falou uma coisa muito importante sobre o consentimento livre esclarecido e sobre as cobaias, e esse é o meu todo dia, né? Porque eu tenho pacientes incluídos todo dia nos meus estudos, e eu queria deixar muito claro o quanto isso precisa ser falado, a importância de se falar isso. Porque o paciente, a gente tem um termo livre esclarecido, aonde a gente tem os dados de tudo que vai ser feito pelo paciente naquele estudo, e a gente também tem procedimentos para crianças, para adolescentes, para pessoas que não podem ler, para pessoas que podem ler, mas não podem, ou você é uma pessoa, você lê, você tem tudo, e você tem Parkinson, você não consegue assinar. Existe um processo de como obter o seu consentimento com a sua autorização de participar, e existe até para populações vulneráveis. Então, assim, ninguém é cobaia. E mais do que isso, como a Lisa mesmo falou, se você, por um acaso, decidir não participar, em momento nenhum, o participante de pesquisa tem ele é onerado, ou o médico deixa de atender ele, ele deixa de poder fazer uso do hospital e continuar em tratamento de maneira nenhuma. Ele não pode sofrer nenhum tipo de retaliação pelo fato dele querer sair daquele estudo. Ele tem todo o direito de entrar no estudo clínico como voluntário e sair também voluntariamente. Tá? Tem uma pergunta aqui, da Leila. O tempo de estudo clínico de um medicamento é o mesmo de uma vacina?
Eu vou dizer para vocês que, assim, eu acho que nem as pessoas não sabem exatamente isso, mas se vocês não imaginam qual foi a vacina que foi desenvolvida mais rápida no mundo, foi a vacina do Ebola. Ela foi desenvolvida em 5 anos. Foi a vacina mais rápida do mundo, foi a do Ebola. Então, assim, mesmo sendo vacina, ela não é menos importante. Porque se a gente voltar anos atrás, décadas para trás, nós vamos descobrir que tiveram vacinas que foram para o mercado e que as pessoas receberam a vacina e que as pessoas ficaram doentes por causa dela. Uhum. Então, não interessa se ela é uma vacina, se ela é um remédio oncológico, se ela é um biológico, se ela é uma doença neurológica, doença rara, medicação mais cara do mundo. Eles seguem todos o mesmo padrão. E a gente não pode acelerar e querer passar e atropelar nenhum processo, né? Então, é o que eu falo para você assim, provavelmente a pergunta é, eu vou demorar 15 anos para ter uma vacina do Covid? Acho que é essa a ideia da pergunta. No fundo, acho que sim. A gente tem que pensar que, todo o processo regulatório, ele é um pouco mais moroso. O que está sendo feito incrivelmente, com muita qualidade pelos órgãos regulatórios, num tempo muito curto que a gente nunca viu em lugar nenhum do mundo. Uhum. Nem nunca vimos no Brasil, mas também nunca vimos fora do Brasil, né? Então, a gente está aí tirando um tempo regulatório, enquanto você provavelmente precisaria de uns 6 meses para ter uma aprovação em alguns países do mundo, e que os países estão aprovando lá em 30 dias, em 40 dias, em 15 dias. Isso diminui. De 6 meses para 15 dias, já diminuiu bastante o tempo, né? Então, o processo regulatório ficou muito eficiente por causa da Covid, da pandemia, mas o estudo tem que ser feito, sim, com todas as regras e seguindo todos os procedimentos. Ninguém quer tomar uma vacina e pegar Covid da vacina. De jeito nenhum. A Lisa falou da fase 1, que já entrava com humanos, né? Mas é uma história que tinha os ratinhos, né? Nos estudos de... Pré-clínico. Onde que entra essa... Existe ainda o uso de animais? Sim, mas é um estudo pré-clínico. 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 Antes da fase 1. Antes da gente, nós da pesquisa clínica não participamos dessa fase pré-clínica. Isso é feito lá pelos estudiosos de lá, como a Luísa disse, de bancada mesmo. Isso é todo o procedimento pré-clínico. E aí a pesquisa clínica realmente vai começar em humanos na fase 1. Entendi. Em regra geral, com pacientes sadios que se candidatam a participar, não estando doentes. Muito bem. Vamos falar aqui, então, um pouquinho dos pacientes, os voluntários que não são cobaias. Não são Obrigada. cobaias. Está muito claro aqui que não são cobaias, né? Onde essas pessoas, como é que essas pessoas eles são encontrados? Onde que eles podem se candidatar para esses processos? Se alguém estiver assistindo aqui, eu quero participar de um estudo clínico, é possível? Tem uma pergunta aí. O Cadu que fez. A pergunta se existe A plataforma. A plataforma existe, a plataforma em português, é uma plataforma dentro da página do site do Vencer o Câncer. Existe uma plataforma lá que você entra na plataforma e você pode procurar estudos clínicos oncológicos e você vai achar, você põe lá, câncer de mama. Ele vai te mostrar todos os hospitais no Brasil, todos os médicos estão fazendo estudo de câncer de mama, vai te falar onde está, e você pode, você encontrou um centro, você pode entrar em contato com aquele centro para ver se você pode se candidatar para aquele estudo. Então tá. Qualquer pessoa pode ser voluntário e se submeter aí às condições que são informadas para os pacientes. Existem 2 plataformas, né? A gente tem essa plataforma do Vencer o Câncer, que é uma plataforma incrível. O pessoal do Vencer o Câncer, o Dr. Fernando Maluf, foi um trabalho muito árduo para eles conseguirem pôr tudo isso aí online, para que as pessoas pudessem se candidatar. E existe uma plataforma internacional também, o clinicaltrial.gov, que se você for lá também procurar um estudo clínico, ele vai te mostrar exatamente onde aquele estudo clínico está sendo conduzido no mundo, se ele já fechou, se ele está aberto, onde tem centro de pesquisa, quais os países que estão pesquisando, quantos pacientes incluídos, qualquer estudo que você queira saber, são dados públicos. Se você entrar no clinicaltrial.gov, você consegue ver o estudo que você quiser.
Você sabe que pesquisa de mercado, né, que as empresas fazem para outros segmentos de marca, de imagem, né, eles pagam para as pessoas fazerem, né, vai lá dar opinião, lançar um carro novo, uma cor, quero ver sua opinião, lançar um novo modelo. Na questão de pesquisa clínica, esses voluntários são remunerados ou não? Não, eles não são remunerados. A gente fala que eles recebem um reembolso de algumas despesas. Então, por exemplo, o transporte dele, né? Agora, os pacientes não vão gastar para chegar até o centro de estudos. Então, ou vai ter um motorista que vai buscá-lo, ou vai ter um reembolso de Uber, um reembolso de ônibus, quilometragem, a passagem do ônibus e a alimentação dele no tempo que ele estiver no hospital, lá fazendo os exames dele. Além de receber todo o tratamento de graça, ele também vai receber toda parte de exames de imagem, tomografia, ressonância, exames de sangue. Então, dependendo do tipo de estudo clínico, fazendo esse exemplo da oncologia, para a gente ver se o tumor cresceu, se o tumor diminuiu, fazer biópsia, precisa dos exames. E não vai gastar o convênio dele ou gastar o SUS. A gente até desonera o SUS, tira um pouco do peso do SUS, porque o estudo clínico vai contratar o laboratório de imagem, o laboratório de amostras biológicas, de análises clínicas para fazer isso. Então, por mais que ele não receba dinheiro porque não é autorizado, ele recebe o reembolso da alimentação e do transporte, a medicação de graça e todo esse acompanhamento multidisciplinar, de psicólogo, de nutricionista, dessa equipe que faz parte do centro de pesquisas. Então, dependendo da doença, ele vai ter mais ou menos benefícios na questão de equipes envolvidas no seu tratamento. Perfeito. Estou ouvindo uma criança. Não é aqui. Só pode ser aqui, né? A gente põe no mudo. Ele tá lá na sala, bem longe. Ele tá lá na sala, bem longe. Mas é que ele tá brincando com a cachorra. Então. Que delícia. Não, eu tô gostando. Não tô vendo. Faz parte aqui da nossa. É alegria, né? Alegria. Isso que agora ele só tá brincando. Normalmente ele tá tocando violão. Música de fundo. Essa é a beleza. A gente tá fazendo esse trabalho em casa, no conforto da nossa casa, protegido. Isso é muito importante. Lisa, você trabalhou muito com logística, né? Essa questão de logística em pesquisa clínica. O que é esse trabalho de logística? O que envolve a logística no ambiente de pesquisa clínica? Esse daí eu tenho paixão, porque metade da minha carreira é na logística. Então, vamos lá pensar. A gente fala de logística, você já pensa em caminhão, em caixa, em transporte, para chegar o produto de um lugar 1 para o lugar 2. Bom, é isso, só que com mais controle. Controle de que tipo? A medicação que está em fase de desenvolvimento, ela ainda não tem a temperatura dela de prateleira definida. Então, você fala, esse medicamento é de 2 a 8 graus, tem que ficar em geladeira. Ou esse medicamento, ele é de 15 a 25, ou de 15 a 30, né? Durante a pesquisa clínica, eles ainda estão avaliando qual vai ser a temperatura que esse produto vai ficar. E para chegar no paciente, ele é monitorado 100% do tempo com alguns monitores de temperatura, que a gente chama de data logger, que vai monitorar a temperatura do produto desde que saiu lá da fábrica, dentro do avião, no aeroporto de destino, na empresa de armazém, no carro, até chegar ao hospital e ainda até chegar na casa do paciente. Porque agora, com a pandemia, a gente entrega algumas medicações na casa do paciente, coisa que também não acontecia. Então, o que eu quero dizer? Todo mundo que entende de cadeia de frio, por exemplo, já conhece caixa de isopor, caixa que aguenta a temperatura. Na pesquisa clínica, as caixas 100% do tempo são validadas, com estudos dizendo que a caixa garante aquela temperatura e monitoradas através desse monitor de temperatura. Se uma medicação de estudo clínico de 2 a 8 graus de geladeira chega na mão do hospital, da enfermeira ou do médico que vai dispensar, e de 2 a 8 graus chegou a 11 graus, esse monitor de temperatura vai acusar essa diferença, esse desvio, e o produto fica em quarentena. E aí a gente manda esses dados para o fabricante para ele avaliar se aquele tempo que ficou fora da temperatura vai ser utilizado ou não. Você fala, mas para todo medicamento é assim. O que muda é que na pesquisa clínica você vai monitorar praticamente 100% de todos esses envios, não vai usar caixa de papelão, vai usar caixa validada. E
os armazéns de logística, eles são específicos para estudos clínicos, porque além de fazer, a gente não gera pedido de nota fiscal de venda. A medicação que vai ser entregue para o paciente, ela não tem custo para o paciente. Então, a gente não faz transação de venda, a gente faz a transação de entrega. Então, conhecendo o Brasil, nota fiscal, vocês já imaginam o que vai ser. O paciente não paga por isso e nem o hospital. Então, a gente recolhe os impostos, porque o produto tem um valor, sim, mas é um valor diferenciado porque ele é um produto de desenvolvimento e o armazém tem que seguir as boas práticas de armazenagem e distribuição. Então, armazém também com temperatura controlada, com produtos só para estudos clínicos, e cada vez que o paciente precisa receber essa medicação, não é um pedido de venda que eu recebo no meu sistema, como geralmente na indústria, para venda, né, para distribuidor, essas coisas. Existe um sistema chamado IVRS, que ele vai sortear qual é o número do frasco desse medicamento, porque ele tem lote, tem validade, mas às vezes o estudo clínico tem o placebo e a medicação ativa. E aí o armazém sabe qual que é placebo e qual que é medicação ativa na maioria das vezes, mas quando chega no hospital, quando os estudos são duplos cegos, desculpa, gente, é muita informação, qualquer dia. Eu tô aqui para falar de estudo clínico, mas são alguns termos que eu não consigo evitar. Então, os estudos duplo cego, você tem uma medicação, tem o placebo. E aí o armazém faz esse envio para o hospital, de uma maneira, quando o estudo é duplo cego, que nem o médico, nem a equipe de enfermagem sabe do que é. Então, a gente manda a medicação cega. Então, são produtos que não têm valor comercial, tem controle de temperatura restrito e tem vários sistemas eletrônicos que a gente tem que dar alta e dar baixa para garantir que a confidencialidade do estudo não abriu, o cego não abriu. Então, eu, quando mando placebo, eu não falo estou mandando placebo, eu estou mandando um kit de estudo clínico. E aí, a gente tem todos esses controles e é uma área altamente auditada, tanto pelas afiliadas, pelas indústrias farmacêuticas, por consultores, para garantir que meu processo ele é redondo desde a importação ou desde a fabricação desse produto até chegar na mão do paciente. Então, é extremamente regulado e, na maioria das vezes, empresas especializadas estão trabalhando com a logística de estudos clínicos. Muito bom, que complexo que é isso. Que complexo. Eu quero, a logística não termina com o pessoal da logística, né? Porque quando eles entregam essa medicação no centro de pesquisa, o centro de pesquisa também tem a parte deles para manter a droga, é da mesma forma, eu tenho que manter a droga na temperatura adequada para aquela medicação na qual foi definida, dentro do centro de pesquisa, full time, sábado, domingo, dia santo, carnaval, não interessa, é 7 por 7, e caso, durante o processo que essa droga esteja armazenada no centro de pesquisa e tem uma variação de temperatura, eu tenho que pegar essa medicação, pôr ela em quarentena, e tenho que informar o patrocinador imediatamente da temperatura que ela oscilou, para que eles façam uma avaliação e eles me digam, olha, essa variação está dentro da nossa validação e a droga continua ok para uso, ou não, perdeu-se a droga, não pode dar para ninguém, se separa essa droga e tem que trazer uma nova droga para que possa dar para o paciente. Entendi. Entendeu? Complexa coisa. Vamos tentar responder aqui algumas perguntas aqui que estão chegando. Tem uma pergunta do Maicon. Dependendo do estudo clínico, o paciente voluntário tem um tratamento com o produto teste vitalício? Isso ainda procede? Quer responder, Cris? Posso responder? Ok. Isso é um procedimento nosso, né, do Brasil, da Conep, que exige que o paciente que esteja tendo um benefício com a medicação do estudo, ao final do estudo, que ele possa continuar recebendo aquela medicação, tá? Então, assim, não é para qualquer estudo, e o paciente precisa estar se beneficiando daquela medicação, de uma forma que você precise continuar dando aquela medicação para aquele paciente. Todas as indústrias que fazem um estudo no Brasil, eles sabem, isso é uma exigência regulatória nossa, e ela tem que ser cumprida, né? Mas isso não quer dizer que só porque ele vai receber a medicação, ele tem que realmente ter uma necessidade de que aquilo beneficie ele pós o estudo. Maravilha. Tem uma pergunta da Miriam aqui, eu trabalho... Não é essa aqui, não, na Priscila. Como cadastrar um hospital para ser um centro de pesquisa clínica? Essa aí eu posso responder.
Priscila, não sei se você trabalha no hospital que quer ser um centro de pesquisa, mas geralmente a gente tem que ter um investigador principal, né, que entenda o que é pesquisa clínica, que entenda das boas práticas clínicas. Aí provavelmente ele vai convencer o hospital que ele trabalha, né, essa instituição que ele trabalha, para se transformar no centro de pesquisa. Existem empresas que você pode contratar que vão dar essa consultoria para te transformar. A gente fala que todo hospital pode ser um centro de pesquisa, todo hospital pode ser um centro de pesquisa desde que se adeque. E se adeque na questão de boas práticas, né? Porque a mesa, a cadeira, os exames já estão lá, mas a gente precisa alinhar alguns procedimentos que são exclusivos da pesquisa clínica. Então, o que eu digo existem várias regulamentações da Anvisa, manuais de boas práticas, instruções normativas, procedimentos de qualidade, áreas de qualidade que você estrutura dentro do seu centro. Dá para fazer outra live sobre esse assunto, mas eu posso dizer que todo hospital sim pode virar um centro desde que se adeque. E aí, como se adequar, aí é essa outra live que a gente pode fazer um dia. Exatamente. Se eu puder só pôr um parênteses aí, Newton, eu em março qualifiquei um centro novo no Brasil para pesquisa clínica. E tem sido excelente a minha experiência com esse novo centro, né? Então, é isso. Mas, assim, o investigador tinha treinamento de GCP, a coordenadora tinha, eles fizeram treinamento de IATA, o laboratório local tem todas as certificações, aí o laboratório de radiologia todo certificado. Então, assim, eles têm toda a infraestrutura para conduzir um estudo clínico, e aí você começa a divulgar, né? Começa a entrar, a gente tem a página da Pesquisa Clínica Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, Lisa? Onde você vai ver milhões de informações excelentes, onde você pode ir lá, trocar ideias com o pessoal, que todo mundo de pesquisa clínica está ali nessas páginas, o que também ajuda. Mas acho que o princípio é o investigador treinado em pesquisa clínica, com GCP, uma coordenadora com GCP, e a infraestrutura toda certificada para que ele possa conduzir, porque sem infraestrutura, a gente não tem como selecionar aquele centro de pesquisa. Isso pode ser uma clínica, isso pode ser um hospital, independente do que for, eles têm que ter toda a infraestrutura. Maravilha. Antes da gente avançar, a última pergunta aqui, eu não sei se vocês vão poder responder essa questão, que foi tocado na questão da Covid, a pergunta da Viviane. Uma dúvida, por que os testes de Covid, por exemplo, estão sendo testados primeiramente em profissionais da saúde, ou esses também já estão abertos a todos? Pode desligar já, Você está muda. Você está muda de novo. Desculpa, eu consigo responder porque essas informações estão disponíveis na mídia, nos jornais e na internet. Começaram alguns estudos clínicos a focar nos profissionais de saúde, porque eles são a linha de frente, né? Os enfermeiros, os médicos, os motoristas, os seguranças, os policiais, então estão ali na rua. É o povo que não conseguiu ficar em casa, né? E a gente sabe que algumas outras indústrias que começaram a fazer mais estudos clínicos de Covid já abriram para a população como a gente, que não é de segurança ou que não é da área da saúde. Eu sou da área da saúde, mas eu não estou no hospital. Então, já está aberto. Isso são informações que estão na mídia e você consegue facilmente encontrar onde estão sendo realizados esses estudos, caso você tenha vontade de ser uma voluntária. Maravilha, maravilha. Vamos falar do mercado de trabalho, da área de pesquisa clínica? Vamos, porque esse tema rende, viu? Então, o nosso tempo está correndo aqui, né? Bora. E queria saber o seguinte, vocês... não sei se você comentou no começo, quando eu pedi algumas dimensões, você tem uma ideia desse mercado de pesquisa clínica? Quantos profissionais ele emprega, de uma maneira geral, falando assim, né? E qual que é o perfil do profissional que esse mercado absorve? Qual é a formação? Eles são farmacêuticos, são administradores, são químicos, são biólogos? E complementando essa pergunta, é possível fazer carreira na área de pesquisa clínica? Dá para começar a sair da faculdade e se aposentar na área de pesquisa clínica? Olha, eu já estou nessa área desde 2001, quando eu era estagiária de administração de empresas. Eu era de administração, não era da área da saúde, e eu fui trabalhar na área de atendimento, de solicitação, de coleta de amostra biológica. Então, o hospital falava, eu tenho uma amostra biológica do estudo clínico para ser coletada e mandar para os Estados Unidos. Então, eu era essa pessoa que atendia o telefone e agendava essa coleta em diversos lugares do Brasil. Então, é uma área
que precisa de gente. Gente capacitada e gente com vontade. Eu li aqui no chat algumas pessoas, porque eu mando currículo e não consigo ainda entrar. A gente vai entrar nesse capítulo. Mas o que eu quero dizer? O perfil do profissional de pesquisa clínica, ele é o mesmo perfil de qualquer área. Pessoas dinâmicas, interessadas e possivelmente da área da saúde. Nem todo mundo que trabalha nesses 48 mil postos que a gente disse são da área de saúde. Né? Eu não era da área de saúde. Eu sabia falar direito ao telefone, eu sabia falar inglês, porque a maioria dos estudos são com empresas multinacionais. Eu tinha vontade de aprender, eu era interessada e eu me atualizava com cursos. Bom, isso eu estou falando de 20 anos atrás. A maioria, eu diria 80%, é de pessoas da área da saúde. Os que não são da área de transporte, da área de estatística, área de matemática, engenharia, ok. Como procurar emprego na área de pesquisa clínica, também dá para fazer uma live só sobre isso. Mas dá para a gente dizer que você precisa arrumar o seu currículo de uma maneira que seja atrativo, e não só para pesquisa clínica. Olha aí, o Valdemir para dar essa força. Conta comigo aqui. Porque eu tenho muita gente que fala, porque eu sou veterinária e quero entrar na pesquisa clínica de seres humanos. Bom, seu LinkedIn está falando tudo de veterinária, tudo da sua clínica de veterinária. Porque eu sou da área de cosmética. Gente, se você quer mudar de área, você tem que dar ali uma mexida e mostrar por que você quer. Existem cursos para você fazer nessa área, existem pessoas, e eu vejo que muita gente que procura emprego na pesquisa ainda procura nos lugares errados, ou procura só uma ferramenta para arranjar. Precisa ter contato, precisa entender quem são os stakeholders. A gente falou, são as indústrias, são os hospitais, são as empresas de logística, são as empresas especializadas. Você está falando com todas elas ou você mandou currículo para 3 indústrias internacionais para uma vaga errada, que não é do seu perfil e já está frustrado porque não consegue entrar? Boa. Existem muitas respostas. E assim, tudo que o Newton puder ajudar, eu também vou estar disponível, a Cris, porque existem maneiras de se procurar emprego. E aí, não é do dia para a noite que você consegue, porque de repente você está se candidatando para a vaga errada. E aí a gente pode refinar, porque cada pessoa tem um perfil, né? E eu acho também que, assim, o pessoal da área de saúde, as pessoas imaginam que a gente está aqui e que lá na faculdade, eu sou bióloga de formação, eu nunca tive uma aula de pesquisa clínica. Então, dentro da faculdade, ninguém nunca me falou sobre pesquisa clínica, né? Então, eu, quando era estudante, eu fui ser estagiária numa indústria farmacêutica, num laboratório de microbiologia, e aí todo mundo falava, que legal você é estagiária. Então, eu lavava vidro, literalmente. Eu cheguei e fui para a pia lavar vidros. Depois eu fui promovida para autoclave, né? E aí eu enrolava as coisas e autoclavava. Eu era autoclavada a cada 2 horas, quando eu abria a autoclave, vinha aquele bafo quente em cima de mim. E nisso eu comecei a perguntar para o pessoal o que eles faziam dentro da indústria, não sei o quê, e fui conhecendo como era a pesquisa clínica. E eu fui atrás daquilo que eu queria. Então, eu acho que, assim, hoje as pessoas já podem estar na faculdade e entrar na pesquisa clínica como estagiário. Quando eu comecei, não tinha estagiário de pesquisa clínica aí a toda hora. Não tinha, assim, tantos coordenadores de centro. Então, assim, começar por centro de pesquisa, a gente tem vários centros de pesquisa, inclusive, que querem estagiários porque eles são uma escola. Eles treinam esses estudantes para virarem coordenadores de pesquisa e que eles possam crescer dali para frente. Né? Então, assim, a gente tem várias vertentes, tem o fato do que a Lisa falou, né, que às vezes você procura no lugar errado, e assim, a gente tem que entender também o ponto de, tipo, se você quer entrar numa CRO, lembre-se que a CRO é um terceiro, ela vende o serviço dela para um cliente. Então, nem sempre eu consigo ter uma pessoa muito júnior, porque o meu cliente não quer a pessoa muito júnior alocada no estudo dele. E não é que eu não quero te dar oportunidade, eu não tenho aonde te alocar, né? Tem isso também. Então, a gente também tem que ter esse entendimento de que tem que ter um começo, e muitas vezes o centro de pesquisa acaba sendo um bom começo, mas hoje nós temos cursos de pesquisa clínicas bem renomados e que fazem a diferença, e que no próprio curso, o curso te ajuda a conseguir um estágio para você aprender. Isso é extremamente importante. E eu acho que o querer aprender todo dia. Então, assim, tem cursos online de pesquisa clínica, tem muita coisa que a gente pode fazer e que vai te trazer
o conhecimento para que você possa começar na área. Tem pós-graduação também, né? Tem pós-graduação, tem esses cursos, e os cursos, até, não é que ele não adianta, ele te traz um conhecimento que você não encontra em nenhum lugar, mas ele não garante o emprego. Uhum. Assim, quando você tira a carta de motorista, não te garante que você vai ser motorista, garante que você sabe dirigir. Uhum. Então, a exigência, sim, prévia, ela é necessária no momento de hoje do Covid. A gente está falando que a gente tem os estudos clínicos de oncologia, de endócrino, todos acontecendo. E a gente tem uma urgência de se descobrir a vacina do Covid. Então, a gente precisa ter jogadores, igual no futebol, já treinados. Não é uma área injusta. É que no momento que a gente está passando, a gente precisa das pessoas já com um mínimo de preparo. Mas a gente também está treinando em cada uma das empresas pessoas estagiárias, pessoas que vieram de outras empresas. Eu conheço exemplos de pessoas que trabalham na pesquisa clínica que vieram do Poupa Tempo. Poupa Tempo é um órgão de você tirar documento que não tem nada a ver com a área da saúde. Uhum. Por quê? Porque era uma pessoa que sabia conversar, que sabia interagir, que sabia mexer no computador. Então, de novo, a vaga existe, a oportunidade existe. O momento que a gente está passando é um momento muito delicado, porque a gente precisa do jogador pronto. Mas não em todas as... Não 100% pronto, porque as empresas sim têm que treinar. Uma pessoa que sai de uma empresa e vai para outra, ela precisa ser treinada com os SOPs, com os procedimentos da nova empresa que ela vai trabalhar. Ela precisa entender qual que é a missão da empresa nova. Mas, se ela já conhece de estudo clínico, que são as fases, ela conhece, sabe falar inglês fluente, ela consegue entender o que é um investigador, o que é um endpoint, o que é o critério de seleção, aí já fica mais fácil. Então, entenda que o momento que a gente está passando, a gente precisa de pessoas já com alguma experiência. E não é porque o mercado é injusto, é porque o momento pede. Como é que vocês querem que a gente de 15 anos descubra uma vacina mais rápida se a gente não tem pessoas para ajudar? Então, o momento que a gente está passando é bem delicado. Tem uma pessoa que conversou comigo ontem, e ela estaria presente hoje, mandou um recado aqui, não estou perdendo, que pena, mas você pode colocar minha pergunta? Eu vou colocar a pergunta, ela mandou aqui no WhatsApp para mim. Ela tem 40 anos, tá? E ela trabalhou 20 anos no hospital, ela é farmacêutica, farmácia clínica. E o sonho dela é entrar em pesquisa clínica. Ela tem alguma chance? Claro que tem. Eu acho que todo mundo tem chance em qualquer época. Entendeu? Eu acho que se é o que você quer, todo mundo tem essa chance. Que recado que vocês dariam para ela se preparar? Olha, eu penso assim, eu não sei qual foi... Ela pode já ter uma experiência prévia da própria farmácia, porque se ela trabalhava num hospital, onde a farmácia clínica era a farmácia que mantinha a medicação de estudo clínico, ela tem um background enorme aí. Tá. Né? Ela já está 2 passos na frente, porque o background de como manter a medicação, para quem ela vai distribuir, como que ela entra em contato com a IWRS, como é que ela aloca aquela medicação para o paciente certo, porque ela não pode alocar a medicação do paciente A para o B, né? Então, ela já fez tudo isso, ela já tem um background de pesquisa clínica, e ela já está aí 2 passos na frente. Maravilha. Então, ela tem todo o caminho para comprar. A questão é saber se ela está se candidatando para uma vaga de monitor ou para uma vaga na farmácia de um operador logístico, ou de um hospital, ou de um centro de pesquisas. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas acham que a pesquisa clínica, muita gente me fala, Lisa, eu quero entrar na pesquisa, e eu falo, ai, que legal, em qual área? Ah, na pesquisa. Eu falei, não, eu sei, a área da pesquisa é gigantesca, igual você falar, eu quero ir no shopping. Tá, mas que loja do shopping? Ah, eu quero ir no McDonald's. Porque você já falou que quer ir para o shopping, eu entendi, mas tem o McDonald's, tem a loja de joias, tem a loja de tênis, tem a loja de roupa. E aí a pessoa fala, não, Lisa, a pesquisa clínica. Gente, pesquisa clínica não tem um cargo. São 48 mil pessoas. Vocês acham que são 48 mil pessoas fazendo a mesma coisa? Então não importa a formação. Importa a oportunidade, enxergar a oportunidade e se candidatar para a empresa certa. Quero entrar num banco. Você quer ser caixa? Você quer ser gerente de conta? Você quer trabalhar na segurança? As pessoas não sabem o que elas querem. Elas sabem que querem entrar na pesquisa. E aí eu volto à pergunta. Em qual departamento? Aí a pessoa, não sei. Então fica complicado, porque não sou eu que vou decidir com base no seu currículo o que você vai fazer. Você saber qual é a sua paixão, o que você gosta.
Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra dessas aqui, só para falar das áreas, sub-áreas e preparações. E acho que também, Newton, as pessoas se limitam. Então, todo mundo acha que para fazer pesquisa clínica eu tenho que ser monitor de pesquisa clínica. Então, todo mundo quer ser monitor de pesquisa clínica e de monitor de pesquisa clínica tem que ser gerente de pesquisa clínica. E não é uma verdade. Porque se eu não tiver o regulatório, se eu não tiver a logística, se eu não tiver o pessoal de contrato, se eu não tiver toda essa galera, o monitor não vai conseguir fazer monitoria, entendeu? Então, ela tem vários braços. A gente está caminhando para o final do nosso delicioso bate-papo aqui, mas eu quero ver se a gente consegue mostrar para esse povo outras oportunidades nesse mercado de pesquisa clínica. Por exemplo, é uma curiosidade, pesquisa clínica também está em outros segmentos da economia, cosméticos, higiene, saúde animal. Dá para ampliar um pouquinho esse leque de opções para quem quer trabalhar em pesquisa clínica? Eu tenho uma experiência grande com dermocosmético. Eu fiz, acho que, mais de 40 estudos de dermocosmético. E, sim, a gente precisa fazer estudos clínicos para dermocosmético. Eles têm algumas regulamentações um pouquinho que se diferem de medicação, né? Uhum. Mas, sim, a gente tem bons centros de pesquisa, bons, mas muito bons centros de pesquisa. E todas as indústrias que produzem dermocosmético, elas têm que fazer estudos clínicos. Então, assim, quando você chega lá e pega o seu filtro solar na prateleira e ele está dizendo que ele é oil free, que a cor, né, ele foi testado para saber se ele realmente tinha um fator solar 50, se ele era realmente oil free, aquela cor, se ele é hipoalergênico, se ele não é hipoalergênico. Tudo isso foi testado em um estudo clínico para dermocosmético antes desse filtro solar chegar ali no mercado e chegar ali na prateleira. Se ele é filtro solar de criança, ele é testado de uma forma muito segura até você estar lá. Porque se eu não garantir o FPS, eu não sei se vocês sabem, se eu não garantir o FPS, imagina você vai lá na farmácia e compra um filtro solar 50 e passa no seu filho. E 1 hora depois o seu filho está roxo. Como é que você faz com isso? É tão grave quanto você tomar uma medicação que te fez mal. Uhum, perfeito. Então, a indústria tem que, sim, garantir que aquele produto que ela está pondo, aquele dermocosmético que está ali, ela garante o que ela está te propondo, né? Então, tem estudos de dermocosmético. De higiene, assim, sei lá, coisas básicas, pasta de dente e tal, não acredito que seja um estudo clínico. Claro que eles têm que saber se tem a quantidade de flúor que está escrito lá, que tudo isso tem que ter, mas não necessariamente um estudo clínico nessa proporção de um estudo clínico de medicamento ou de dermocosmético. E saúde animal, sim, faz estudo clínico também. Sim, é isso que eu ia te perguntar, saúde animal, porque eu trabalhei lá atrás numa indústria farmacêutica que ela tinha divisão de saúde animal e os medicamentos eram derivados da linha humana, que depois eles eram transferidos também para os animais. E eu não sei se o teste começava com os humanos, passava para os animais, começava com os animais, passava para os humanos. Como é que funciona isso aí? Eu nunca fiz trabalho com nenhum estudo clínico de linha animal, pessoalmente, né? Mas sim, eles têm que passar por algum tipo de estudo clínico, né? E acho que realmente deve ser meio que um meio do caminho aí, mas eu não tenho uma experiência pessoal com. Até porque, né, o armazém de armazenar medicamentos é regulado pela Anvisa para humanos e para os animais é pelo MAPA. Isso. É um outro órgão. Essa é a primeira diferença. A segunda é que no hospital humano não tem animal, só tem ser humano, e no hospital veterinário tem os animais. A Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica, SBPPC, todo ano faz um evento com os profissionais de pesquisa clínica e todos os anos eles falam sobre a pesquisa clínica veterinária. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem no site da sociedade. Perfeito, Liz. Então, para quem está interessado nesse mercado, também tem, né, dermocosméticos, tem saúde animal, para ficar atento. Então, essas grandes empresas também, tem grandes empresas de saúde animal, viu, gente? Tem grandes empresas de dermocosméticos que é uma outra possibilidade para vocês olharem. Quando vocês souberem exatamente o que vocês querem, como a Lisa falou, já sei qual é a minha sub-áreas, assim, vocês têm várias empresas para olhar, para vocês se orientarem. Gente, a gente está chegando no final aqui, infelizmente, o tempo vai passando rápido. Nossa, eu queria que até às 11. Eu queria convidar
Não, tá ótimo. Eu queria convidar vocês para que vocês deixassem uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, do ponto de vista de pesquisa clínica, seja uma mensagem de carreira, seja uma mensagem de incentivo, seja uma mensagem de posicionamento estratégico do setor, que vocês quiserem falar, que vocês acham que vai ser importante para as pessoas terem ciência dessa sua informação. Então, fiquem à vontade aí, já agradecendo vocês. Muito obrigado pela participação, Lisa e Cristiane, foi muito bacana ter vocês com a gente aqui essa noite, e muito obrigado. Bom, então eu vou fazer primeiro e aí a Cris fecha. O que eu queria com essa live de hoje era mostrar para vocês que é uma área apaixonante, complexa, segura, altamente regulada e feita por pessoas apaixonadas pelo que fazem. Eu sou uma delas, a Cris é uma delas, muita gente que está no chat já trabalha na área, também é uma delas. Então, quando vocês... O que vocês aprenderam hoje nessa live? Que não existe cobaia. Se vocês passarem isso para frente, para as pessoas que estão próximas a vocês, fala, poxa, assisti uma live hoje da About Me, e elas falaram que não existe cobaia, acho que uma parte da minha missão na Terra já está cumprida. Então, eu tenho também LinkedIn, Instagram, a página Pesquisa Clínica Brasil Oficial no Instagram, no LinkedIn, o que vocês quiserem, no Facebook também, estou à disposição. O Newton me conhece, o que ele precisar, pergunta para ele aproxima a gente, mas a gente está aqui, eu estou aqui à disposição de vocês. Queria agradecer de novo e um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Lisa. Eu queria, assim, complementando, assim, eu faço minhas as palavras da Lisa, né, realmente não temos cobaia e a gente até se arrepia, né, a gente que é da pesquisa clínica, quando a gente escuta isso na mídia, no jornal, em grandes, né, meios de comunicação falando uma coisa dessa, né, esse desrespeito com o nosso voluntário de pesquisa que está ali, né, altruísta e procurando um tratamento para uma doença. Então, assim, realmente eu fico muito, muito entristecida de ver que ainda continua tendo esse tipo de frase. E falando da minha experiência profissional, né, e pessoal, eu acho assim, a pesquisa clínica me brilha os meus olhos, todos os dias da minha vida. Eu acordo de manhã e eu tenho a certeza que o meu trabalho, em algum momento, em algum lugar, eu tenho um estudo hoje com mais de 21 países envolvidos, em algum lugar do mundo, alguém está sentando na frente de um médico hoje, indo embora com uma esperança de ser tratado. E ao momento que você dá para um paciente a esperança, e essa mudança interna de pensar de que eu posso me curar, já transforma essa pessoa, né? Então, assim, a gente leva esperança de tratamento para um paciente doente, para uma família desesperada, que quer ver aquele ente querido se recuperando. E para isso tudo acontecer, sim, muito trabalho, a gente trabalha mais de 12 horas por dia, fácil, a gente se dedica muito, às vezes eu deixo até de fazer coisas minhas pessoais para poder estar aqui e entregar aquilo que eu preciso para o meu dia, mas a pesquisa clínica, ela é incrível. E eu quero dizer assim, eu sou paciente, eu já fui paciente, e todos nós aqui seremos pacientes um dia. E o dia que eu entrei na oncologia como paciente, uma das coisas que veio na minha cabeça foi obrigada a toda a galera da pesquisa clínica que um dia pesquisou a medicação que eu ia receber. E essa medicação transformou o meu tratamento. Então, assim, todos os dias eu penso, do mesmo jeito que quando eu entrei no centro de oncologia para me tratar, eu queria ser tratado com uma boa medicação, é o trabalho que eu faço porque tem outra pessoa que também está entrando hoje em qualquer centro com o médico que ela quer ser tratada. E não existe medicamento na prateleira sem a pesquisa clínica. Definitivamente não existe. Não vai nenhum medicamento lá sem a pesquisa clínica. Então, os raros que estão aí precisando de medicamento, os pacientes de oncologia, os pacientes de neurologia, todos nós. E todos nós um dia vamos ser pacientes. Então, que bom que existe esse pessoal tão dedicado, com tanto amor pela pesquisa clínica, todos os dias da sua vida ali, sábado, domingo, porque não tem ninguém na pesquisa clínica que nunca trabalhou sábado e domingo, feriado, e passou, o feriado no avião, vindo de uma visita, de não sei o que, para resolver um problema grave. O final de semana inteiro trabalhando. Mas vale a pena quando você vê
que no final da linha tem o ser humano que vai ter uma esperança de tratamento. E para a gente, no Brasil, num país com tanta dificuldade de tratamento, a pesquisa clínica é um diferencial. A gente traz não só tratamento para o paciente, desonerar o SUS, mas a gente faz uma coisa que poucas pessoas pensam. A gente consegue concentrar o conhecimento médico, o conhecimento dentro do nosso país. Os nossos pesquisadores, se a gente tem pesquisa clínica aqui, eles não precisam ir embora para fazer pesquisa em outro país e deixar o conhecimento em outras vertentes, em outros, em outros países. Eles concentram, eles aumentam, a gente consegue aumentar o número de publicações com os nossos investigadores, com os nossos médicos brasileiros. A gente traz esse conhecimento, ele fica retido no país, o que é muito importante. A pesquisa clínica é realmente, assim, eu acho que as pessoas percebem, eu não sei fazer outra coisa, eu não seria feliz fazendo outra coisa. É o que existe de melhor, foi a minha melhor escolha quando eu terminei a faculdade e comecei na pesquisa clínica, eu não tenho nenhuma dúvida. Queria agradecer a todo mundo, muito obrigada, desculpa, eu sei que eu falo muito, mas eu fico assim, eu tô adorando essa live. Não poderia terminar melhor, com chave de ouro, com 2 depoimentos apaixonados por pessoas apaixonadas pela profissão. Dá para ver o brilho nos olhos aqui pela telinha de vocês. A gente vê que eu escolhi as 2 profissionais certas para hoje, não podia ser diferente. Então, novamente, muito obrigado. É muito gostoso ver essa declaração de vocês, apaixonados pela profissão e esbanjando amor aí para que as pessoas façam parte desse mundo, né, de pesquisa clínica. A gente está encerrando, então, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência. Obrigado a todos vocês. Lembrando que esse programa acontece todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas. Nos vemos na semana que vem, outro tema. Obrigado aos apoiadores. Estejam sempre conosco. Tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.